Olá, galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Capítulo 21. O segredo das pirâmides do Egito. Se as antigas pirâmides do Egito foram construídas para servir de tumbas de faraós, por que jamais foram encontrados sarcófagos e ossadas de faraós dentro das câmaras dos mesmos? A resposta é óbvia, porque elas não foram construídas para servir de túmulo, e sim para algo mais significativo, aquém do entendimento dos homens. Os egiptólogos acreditam que as pirâmides foram construídas para enterrar os faraós, além de terem servido como local para rituais de embalsamento e purificação no templo de acolhimento. Mumificado e encerrado em seu sarcófago, o faraó era encaminhado para o caminho ascendente em direção à pirâmide. Esses rituais realmente podem ter ocorrido em algumas pirâmides, mas nada foi encontrado que testemunhasse isso. Exceto a Grande Pirâmide, as demais possuem inscrições hieroglíficas, contando a vida dos faraós ou trazendo orações para que os deuses soubessem dos feitos realizados pelo governante. Entretanto, na Grande Pirâmide não existe nenhum hieróglifo e é nela que basearei minha filosofia sobre uma das particularidades de sua função. As pirâmides de Gizé estão localizadas no Planalto de Gizé, na margem esquerda do Nilo, na antiga necrópole da cidade de Mênfis, que atualmente integra o Cairo, no Egito. Não estou aqui para esmiuçar as características geográficas ou históricas das pirâmides, mas lançar um novo prisma de observação ou enfatizar as questões intrigantes que encerram as mesmas. É interessante lembrar que a Grande Pirâmide, que foi construída em 2550 a.C., no antigo reinado do Egito, foi considerada a estrutura mais alta do mundo até a construção da Torre Eiffel, em 1889, e pela construção da Torre da Catedral de Belvus, que, embora terminada em 1569, desmoronou. A Grande Pirâmide possui em média 160 metros de altura, é a maior dentre todas elas. Possui aproximadamente 2.300.000 blocos de rocha, cada um pesando em média 2 toneladas e 500.000 quilos. Todos os seus lados são milimetricamente iguais, com exatidão em centímetros, provando o avanço dos egípcios na matemática e na arquitetura. Sem dúvida que na construção das pirâmides, foram utilizadas técnicas muito mais avançadas de construção do que temos na atualidade. Porém, o conhecimento das técnicas de construção das mesmas foi escondido da humanidade. Se atualmente nossas técnicas são modernas, imaginem o que poderíamos fazer hoje em dia, com as técnicas de construções utilizadas no Antigo Egito. Sem dúvida, nossa arquitetura contemporânea estaria mais evoluída. Sem contar que a incidência de acidentes de trabalho na época foi considerada nula. Até hoje, ninguém encontrou vestígios de ossadas nas câmaras, ou ao redor das mesmas, nem foi encontrada uma ferramenta de trabalho para que fosse explicado como as pirâmides foram construídas. Desde o século XIX, egiptólogos têm vasculhado os melhores objetos egípcios e nunca encontraram nada além de ferramentas simples como uma broca tubular feita de granito, entre os achados egípcios. Todas as pirâmides foram construídas na margem oeste do Nilo, na direção do Sol poente. Esse detalhe não teria alguma ligação com a produção de algum tipo de energia?
Suas pedras pesando toneladas estão perfeitamente encaixadas umas nas outras, sem auxílio de nenhum tipo de massa ou cimento para fixá-las. Todas as pirâmides possuem mais ou menos a mesma complexa estrutura arquitetônica, incluindo um templo, uma rampa, um templo funerário, valas e hieróglifos inscritos nas paredes. Porém, a Grande Pirâmide difere das outras, não contendo nenhum tipo de inscrição ou hieróglifos em suas câmaras. As câmaras da Grande Pirâmide são feitas em sua grande maioria de granito, sendo que o granito só era encontrado a 900 quilômetros de distância do local. Como os antigos egípcios conseguiam transportá-los até Gizé? A maior parte do interior das câmaras é de granito vermelho e outras rochas. A Grande Pirâmide tem duas entradas e ambas têm cerca de 12 metros a leste do ponto central de sua face norte. Na verdade, são como labirintos, ou corredores em declive paralelos, aparentemente, como diversas chaminés inclinadas e precisamente construídas que descem pela estrutura da pirâmide, até penetrar na rocha, tornando-se horizontal e desembocando no centro do monumento. Atualmente, não seria tão fácil construí-las. As especulações são: como elas foram construídas? Qual é sua função? Quantos homens seriam necessários para construí-las atualmente, sendo que elas foram construídas em sua maioria ao mesmo tempo? Enigmas que ainda não foram decifrados, pois os egípcios não deixaram referências de como ergueram seus enormes monumentos e, principalmente, como cortaram com tanta precisão todos os blocos utilizados nas obras. Especula-se que esses cortes nas pedras só poderiam ter sido feitos com auxílio de aço, porém naquela época não existia aço. Ou, talvez, basalto ou outro granito, para cortar as peças. O fato é que técnicas mais laboriosas foram utilizadas. Não havia nenhum diamante no Antigo Egito, então não foi utilizado também. Pesquisei em textos mesopotâmicos, fazendo uma coligação entre as informações, cheguei a uma conclusão razoável e menos perdida do que as demais, e é nessa versão que eu acredito piamente. Como foram construídas as pirâmides do Egito? As pirâmides do Egito foram construídas por meio do minério encontrado na Terra, pelos extraterrestres, o ouro monoatômico, o ouro esbranquiçado que deu aos antepassados o segredo das grandes construções do Egito. Os artesãos do templo foram os possuidores dos segredos de pilares, parte integrante do segredo das grandes construções do Egito, que consistia na utilização desse minério para cortar todas as pedras em tamanhos perfeitamente iguais, além do transporte de pedras pesando toneladas para quilômetros de distância de seu destino. Denominei em meu primeiro livro, Efeito Exilis, de pedra exilis, o minério que era abundantemente encontrado na Terra, quando os extraterrestres aqui chegaram. A pedra exilis é rica em irídio, um elemento de transição da tabela periódica com alto spin, ou seja, ao redor de seu núcleo, há um grande número de blindagem positiva e os elétrons giram mais afastados, embora na mesma direção. Quando esses elétrons estão perfeitamente correlacionados, eles convergem em luz branca e se desfragmentam, transformando-se em pó monoatômico branco, o maná, conhecido nos textos judeus do Zohar, nos textos mesopotâmicos e nos trechos bíblicos. Em contínuas sequências de aquecimento e resfriamento, seu peso aumenta e diminui centenas de vezes, até ficar 56% menor do que era antes. Porém, o que acontece com o resto do peso desse pó branco? Ele é transmutado para outra dimensão além do plano físico, ou seja, o plano de órbita de luz que os antigos chamavam de plano Charon ou campo de Mephisti. Entretanto, esse pó possui uma extraordinária capacidade de supercondutibilidade. Dessa forma,
seu peso negativo pode ser transferido para qualquer recipiente que o contém. Isso quer dizer que, se o peso que contém o pó, no caso, podendo ser até um peso negativo capaz de levitar se for encostado em outro objeto, o recipiente poderá transmitir o mesmo peso ao objeto que está encostado no recipiente. Assim, uma pedra que pesa toneladas, se encostada em um recipiente contendo pó monoatômico e com peso menor que zero, faz com que ela adquira o mesmo peso e levite. Por todo esse processo, as pedras que pesavam toneladas puderam ser erguidas à altura, sem o auxílio de máquinas, pois passaram a pesar como uma pluma. Além disso, o ouro monoatômico é capaz de cortar precisamente blocos de pedra e moldá-los perfeitamente, fazendo um trabalho que só mesmo uma habilidade tecnológica incrível seria capaz de fazer. Essa precisão do corte das pedras é encontrada não apenas nas pirâmides do Egito, bem como em Tiwanaku, onde existe a Porta do Sol, uma porta cortada em uma única rocha, exibindo a mesma precisão de todos os cortes de outras rochas locais. Esse é o grande segredo das construções do Egito. Após o dilúvio, os sobreviventes procuravam por toda parte pessoas conhecedoras desse segredo, para que fosse reconstruído tudo que as águas destruíram. Esse segredo faz parte das antigas tradições da sabedoria do rei Salomão, incrementadas com práticas iniciáticas de alguns rituais sagrados. O Templo de Jerusalém foi construído por Ira-Bif, o pai da maçonaria, que era portador do grande segredo das construções. A Arca da Aliança continha um dispositivo que a fazia levitar 2 dedos do chão. Esse dispositivo era o pó monoatômico ou pedra silis. Também existem histórias de queda de cabelo e unhas, até mesmo explosões, quando alguém se aproximava da Arca da Aliança. Acredita-se que esse minério era tão forte na época da Arca, que provocava incidentes em quem não era autorizado a manipulá-lo, ou não possuía instruções para fazê-lo. Quando posta em balança, a pedra do paraíso pode ceder em peso, sua quantidade em ouro, mas quando é convertido em pó, mesmo uma pena inclinará a balança contra ela. Textos alexandrinos. Provável função das pirâmides do Egito. Vejo na Grande Pirâmide um monumento de ciência do tempo dos faraós. Existe um sistema de medidas de câmaras e corredores dessa pirâmide, que não são por acaso. Apesar de ter correlação com sistemas astronômicos e guardar as grandes fórmulas do universo, essas medidas guardam também correlação com a história da humanidade. Segundo Eric M. C. Luan, professor de eletrônica na Universidade de Ontário, nos Estados Unidos, o fato de a pirâmide estar alinhada no norte-sul magnético indica que seus efeitos devem ter alguma relação com o campo magnético terrestre, e que de alguma forma as ondas de energia da pirâmide são polarizadas. Por volta de 1930, Antoine Bovis, radiestesista francês, visitando a pirâmide de Khéops, no Egito, descobriu corpos de gatos, ratos e outros pequenos animais, que depois de vagarem pelos labirintos da pirâmide, morreram em seu interior e foram depositados num recipiente na câmara do rei. Apesar de estarem mortos havia vários dias, não apresentavam nenhum sinal de decomposição e alguns se encontravam em estado mumificado ou desidratado. Bovis construiu uma maquete da pirâmide de Khéops, orientando-a no sentido norte-sul do campo magnético terrestre, e a 1/3 de sua altura. Depois, colocou o cadáver de um gato que se mumificou, conseguindo constatar que o processo de putrefação de um corpo dentro de uma pirâmide é lento. Segundo o pesquisador teosófico americano J. Ralston Skinner, a arquitetura da Grande Pirâmide contém dados proféticos. Tais dados consistem no fato de que todas as linhas de interseção entre os tetos e os corredores falam da época de Moisés, Abraão e outros.
De qualquer forma, existem várias versões para o enigma das pirâmides. São versões das mais escalafobéticas. Entretanto, mesmo não sendo conhecedora de física, resolvi arriscar minha opinião, mesmo não tendo argumentos científicos que um físico teria, para explicar o que tentarei decifrar a seguir. Sabemos que o hidrogênio é o combustível dos foguetes atuais. No passado, o hidrogênio foi o combustível que ajudou os zeppelins a voarem. Entretanto, as primeiras usinas de hidrogênio foram feitas a partir da extração desse elemento das energias da Terra e transformadas em energia de micro-ondas, para depois serem utilizadas. Consiste em um tipo de energia mais barata do que o petróleo, e menos poluente do que outros tipos de energia. O hidrogênio é adquirido da terra e da água, bem como de outras fontes, como células. A Grande Pirâmide possuía contato com as profundezas do rio Nilo. Para mover a energia das águas do Nilo, os egípcios utilizaram um hidrolisador natural, que tinha como objetivo separar o hidrogênio e o oxigênio da água do rio Nilo. Mesmo que o hidrogênio não tenha sido capturado pelas águas do Nilo, ele pode ter sido obtido por meio da energia da Terra nas câmeras da Grande Pirâmide. Essas energias eram coletadas na forma de micro-ondas. Em outras palavras, funcionava como um meio de retirar energia do solo, muito utilizado em outros obeliscos construídos nessa época, que consistiam em torres de granito de tamanhos especiais, com um cristal em seu ápice. Outro tipo de extração de energia dos faraós do Egito pode ter sido a geração de energia obtida pelo ápice das pirâmides, e raios de satélites em órbita, gerando campos magnéticos em rotação. A geração de energia eólica também pode ter sido obtida pelo ápice das pirâmides, com a finalidade de separar hidrogênio da água por eletrólise. Não podemos nos esquecer de que a civilização do Egito era muito avançada. Seria desdenhoso acreditar que as pirâmides foram tão fantasticamente construídas apenas para servir como túmulos. Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Vocês são muito especiais para nós. Deixem seus comentários e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Akure Amate. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê!